Legal. Então, a gente passa a ver agora, depois de ver como é que funciona a luz, né? Como é que se representa a luz e cor no computador, depois de passar por imagem também, você já sabe o que é imagem, já sabe como representar a imagem, como representar luz e cor, a gente passa a ver qual é o modelo tradicional, né? O modelo simplificado, lembra que eu falei que a gente sempre simplifica em computação gráfica, para ser utilizado para poder colocar num pixel propriamente dito aquilo que eu tenho de luz e de cor, iluminação e de cor. De cor a gente vai ver numa próxima aula, mas basicamente na aula de hoje a gente vê a parte de iluminação, ok? Está faltando isso para a gente fechar aquele ciclo, né? A gente já viu um pouquinho da geometria, como é que a gente joga geometria, inclusive tem exercícios, né, nas listas sobre isso, e agora a gente está vendo essa parte de fotometria. Legal, então, percepção de iluminação, representação matemática e física para ela, é dado por essa equação aí. I de x igual a ρ de lambda, lambda, olha, desculpa, I de lambda, né? Igual a ρ de lambda vezes L de lambda. Ρ de lambda, tem sempre o lambda aí, lambda é comprimento de onda, né? Ρ de lambda significa o quanto é um fator, né? Um fator de reflectividade de um objeto, ok? E L de lambda é que está relacionado à parte da luz que reflete sobre um objeto. A luz que chega, né? A luz incidente. Então, na verdade, L de lambda é distribuição de energia incidente. Quer dizer, então, o que a gente está propondo aqui? É que a gente faça a percepção da iluminação como sendo a quantidade de luz, né, que está chegando no objeto, multiplicada por um fator de refletividade desse objeto, ok? Se o objeto refletir mais, se for um espelho, né, por exemplo, eu devolvo mais luz. Se for um objeto opaco, onde a luz bate nele e se espalha, né, ele vai espalhar mais, vai refletir menos, né, ok? Então, tem algumas considerações a serem feitas aí sobre essa equação. Tá? Quando a gente fala de lambda, isso quando eu falo de luz, de iluminação. Quando a gente fala de luminância de um objeto, também chamado de, ou intensidade de luz, de um objeto espacialmente distribuído, né? Com uma certa distribuição de luz, ela é definida como, aí eu tenho que usar uma integral, tá? Tem que integrar ao longo da superfície, né? Ao longo do que eu estou, na verdade, da minha cena toda, né? Que eu estou enxergando. Tá vendo que a gente já começa a ver isso, começa a jogar coisas mais complicadas, começa a jogar integral, né? Ok? Integral é um somatório, apesar da gente entender ela de maneira muito simples, tá? Ela é só um somatório, mas não é uma coisa tão simples de resolver matematicamente, né? Dependendo da situação. Bom, mas aí a luminância ela está sendo colocada, a gente chama de f de xy, né? Que é a luminância. Ela está sendo colocada como integral de novo tem um lambda aí, né? Do lambda e de lambda, xy lambda, vezes um v de lambda de lambda. V de lambda é a função, isso aqui é dependente de ser humano para ser humano, né? Cada ser humano tem um V de lambda diferente do outro. Se eu estiver falando do ser humano, né? Claro, se eu estiver falando de um sistema de aquisição, ele muda com o passar do tempo, né? Uma câmera velha capta menos, né? Os sensores lá podem ter mais problemas, eles vão captar menos do que uma câmera novinha que acabou de sair da loja, né? Ok? Mas, em suma, esse V de lambda aqui está relacionado com a eficiência luminosa do sistema visual utilizado. Tá? Legal, então, quando eu integro, né? I de lambda, cadê I de lambda? É isso aqui, né? I de xy lambda. Quando eu integro I de lambda ao longo de xy, né? E I de lambda, eu passo a ter o que a gente chama de luminância de um objeto. A quantidade de iluminação. Veja, luminância
ela é única, né, daquele ponto, daquele objeto, certo? Ela não depende do que tem ao redor, não depende dos objetos ao redor. Se eu tiver, tanto que aqui eu só estou considerando o XY no objeto considerado, né? Ok? Se eu trocar de objeto ao redor, a luminância vai continuar a mesma. Já isso não ocorre com o que a gente chama de brilho de um objeto. Brilho, também conhecido como brilho aparente. Né? O brilho aparente é a luminância percebida. Nesse caso, ele depende dos objetos que eu colocar ao redor. Tá? Então, por exemplo, se eu tiver esses dois objetos aqui, são dois quadrados, né? O quadradinho central aqui e o quadradinho central aqui que eu estou considerando. Veja que ao redor desse quadradinho central eu tenho um objeto escuro, né? Ok? E aqui eu tenho um objeto claro. Aparentemente, para nós, parece que esse aqui é mais claro do que esse, né? Mas, na verdade, não é não. Esse aqui, o da esquerda, quadradinho interno da esquerda, tem exatamente a mesma luminância que o quadradinho interno, né, da direita. Só que, para nós, seres humanos, o que a gente está percebendo? A gente está percebendo o brilho. Então, para nós, parece que esse aqui da direita é mais escuro. Ok? Isso só para conformar com o que a gente acabou de falar aqui, né? Duas regiões com a mesma luminância possuem brilhos diferentes, ok? Por conta de ter objetos diferentes ao redor, tá? Objetos com luminâncias diferentes ao redor, ok? De fato, né? Ó, se eu botar o quadradinho preto, lá não mudou nada o quadrado de dentro, só está mudando de fora, ok? Agora realmente dá para ver que eles têm a mesma cor, né? Legal. Apesar de a gente colocar essa coisa de... Só para vocês entenderem, né, o que é luminância, o que é brilho, certo? A gente precisa de entender isso, porque é isso que a gente quer modelar no final das contas, né? Mais do que isso, a gente quer modelar a reflexão. Se eu estiver tratando os objetos. Se eu tiver a luz vinda da luz direto para mim, eu já tenho ela. Se ela bater direto na minha imagem, né? A luz que sai da luz pega direto na imagem, significa que a câmera está olhando para a luz, eu não preciso calcular nada. Se eu já tiver modelo para essa luz, né? Claro. Ok? Mas, se eu tiver com a câmera apontando para uma cena, e essa cena for iluminada por luz, aí eu tenho que modelar a reflexão, para poder determinar quanto de luz que eu tenho na minha cena. Né? No fundo, o que eu quero é isso, modelar a quantidade de luz que eu tenho na cena para poder calcular quanto de luz eu vou jogar lá na minha imagem, certo? Bom, como é que se faz essa modelagem? Entendendo esse efeito aí da reflexão. Quando a luz ela atinge uma superfície opaca, alguma luz é absorvida, o resto é refletido, né? A luz emitida, que vem direto da fonte, né? E a refletida é o que nós enxergamos. Sendo que, na maioria das vezes, a menos que a gente esteja olhando para a luz, né? A gente vai ver muito mais refletido. Ok? E é complexo modelar isso, porque varia, né? De acordo com o material. Se eu tenho uma superfície feita de cerâmica, porcelanato brilhante, por exemplo, é diferente de uma parede feita de simplesmente reboco, né, e com pintura branca por cima. Elas vão refletir de maneira diferente. Ou seja, então a microestrutura da superfície que a gente está modelando é que vai definir os detalhes da reflexão, né? As variações dela, então, como essas duas que eu citei, né, elas vão ser totalmente diferentes. Vão produzir, uma é mais espelhada, né? Ok? E a outra é mais difusa. Bom, legal. Então, se eu conseguir representar uma maneira, né, de dizer, essa superfície aqui tem esse coeficiente de reflexão, ou tem essa equação aqui de reflexão, né? E essa superfície tem essa equação de reflexão. Ou essa superfície aqui tem essa equação para representar a luz mais espelhada e essa equação aqui para representar a luz mais difusa. E essa aqui para
toda a luz que eu não consigo representar, e essa outra. Então, se a gente conseguir definir, separar, né, esse tipo de reflexão e somar tudo, no final a gente consegue um modelo para poder representar a reflexão, ok? E é mais ou menos isso que a gente quer fazer. Tá? Então, aqui embaixo tem uma figurinha com uma câmera, essa câmera está olhando para um ponto lá, né? O look from, look at está para lá. Então, veja, aqui é look at, look from. Look at é esse pontinho aqui na superfície e o look from é o pontinho na câmera. Se eu pegar câmera, subtrair da superfície, ponto da câmera, e subtrair do ponto da superfície, e normalizar, eu tenho esse vetor daqui para lá. Esse vetor, eu chamo ele de O. É um vetor que sai do ponto observado, né, para o observador, para a câmera, né? Ok? Se eu tiver a luz vindo dessa direção aqui, se eu pegar a posição da luz e subtrair da posição do ponto lá, superfície, eu vou ter esse vetor ao contrário, que vem da superfície para a luz. Se eu normalizar, né, da mesma maneira que eu normalizei lá o outro, vou normalizar aqui também, eu passo a ter o que a gente chama de vetor para luz, vetor L, ok? Se eu pegar o ponto que sai da superfície em direção à normal à superfície, eu passo a ter o vetor normal a ela, ok? Se eu pegar o vetor que vem da luz para a superfície e rebater esse vetor, aliás, o vetor L que sai da superfície para a luz, né? E rebater ele ao redor da normal, eu tenho o quê? Eu tenho a direção de reflexão, direção exata de reflexão. Então, se essa superfície for um espelho, a luz que chega por aqui vai sair, for um espelho perfeito, né? Ela vai sair exatamente na direção desse vetor L aqui, rebatido do outro lado. A gente chama esse vetor de vetor R. Eu precisaria desses 4 componentes aí básicos, né? Para determinar uma equação de reflexão mais completa, a gente vai ver ela mais à frente, né? Mas só para vocês perceberem aqui que modelar a reflexão não é, mas dá para modelar, né? Se a gente começar a definir devagarinho essas variáveis, ok? Lembrando que se essa superfície for opaca, ela vai refletir, quando a luz bate aqui, eu já acabei de falar isso para um espelho, né? Se ela for um espelho perfeito, a luz que entra na direção da luz vai sair exatamente na direção do raio refletido, do raio R, né, do outro lado. Se ela for uma superfície totalmente opaca, quando o raio bate aqui, totalmente difusa, né, a gente chama assim, quando o raio bater aqui, ele vai sair igualmente refletido em todas as direções, né? A intensidade dele vai ser menor do que no caso de um espelho, mas vai ser em todas as direções, ok? Então, veja que nessa hora aqui, para a superfície totalmente difusa, o único vetor que vai importar é o vetor L, de onde a quantidade de luz aqui no ponto vai ser determinada unicamente pela direção de iluminação. Tá? Se eu tiver uma direção de 90 graus, se o L estiver em cima do N, eu vou ter o máximo de luz batendo aqui. Se eu tiver uma direção de luz de 90 graus, né? A luz vindo em relação ao normal, né, 90 graus em relação ao normal, a luz vindo daqui, eu vou ter o mínimo de luz. Claro, daqui para baixo não faz sentido, não vai ter luz nenhuma, que nesse caso a luz não passaria para chegar no ponto, ok? Mas vejam que aí, nessa hora, o cosseno desse ângulo aqui, né, entre a normal e o vetor da luz, é que vai definir a quantidade de luz, ok? Se ela for especular, também, né? Aqui no centro eu vou ter o máximo de luz e para cá vou ter menos luz, né? Quando ela se afasta, mas aí eu vou ter que considerar mais uma coisa, vou ter que considerar o raio refletido, porque o máximo de luz vai estar em torno, vai estar na direção, né, do raio refletido, ok? Que não importa no primeiro caso. Se eu tiver luz difusa, esquece o R. Não preciso do raio refletido para calcular a quantidade de luz difusa, né? Em teoria. A gente vai ver isso mais à frente, vamos voltar lá. Bom, algumas unidades de luz aí, só para, se vocês virem isso no futuro,
Essa palavra aqui, quem for trabalhar na linha de visão computacional ou de computação gráfica ou animação já vai ouvir falar disso aqui, de esferoradiano, né? Ou sterradian, que a gente chama, né? Esferoradiano ou esterradiano. Qualquer uma dessas palavras na língua portuguesa são aceitáveis. Esterradiano ou esferoradiano, ok? O que é essa unidade? Ela mede o que a gente chama de ângulo sólido. Ângulo sólido eu vou mostrar mais à frente para vocês o que é. Ele é um ângulo bidimensional numa calota. Ele é proporcional à área, né, de uma calota esférica. Ok? A área em relação ao raio dessa esfera. Ok? Ele é medido usando essas duas coisas aí, área e raio da esfera. A gente vai ver ele mais à frente. Ok? Quando eu falar de luz, né, propriamente dito, eu estou falando de potência, né, da luz. Quando eu falar de intensidade e potência, são sinônimos. Se a gente for lá para a física, isso é medido em joules por segundo, que é um watt, né? Ou seja, então energia sobre o tempo aí, que consegue medir a quantidade de luz que sai, né, de uma luz mesmo, ok? Aqui a gente vai transformar isso num valor entre 0 e 255 e está tudo certo, ok? Na computação gráfica. Quando eu falar de radiância, eu estou falando de potência dividido por área vezes ângulo sólido. Tá? Então, na verdade, eu estou falando de uma unidade de luz que chega que sai de uma determinada superfície. Potência sobre área vezes ângulo sólido. Tá? A medida dela é watt dividido por metro quadrado vezes aqui, esterradiano. Ok? Quando eu falar de irradiância, aí eu estou falando o contrário da radiância. Tá? Aqui na radiância, eu considero o ângulo sólido, porque ele sai ele sai num cone, né? A luz, ela sai, a gente não percebe a luz saindo como um raio, a gente percebe a luz saindo como um cone, por isso que eu preciso dessa medida de ângulo sólido aqui, ok? Já quando eu falar da luz que chega, não, ela está chegando não, está chegando a imagem. A imagem é o quê? É um quadradinho. Um quadradinho é uma área, né? Ok? Que, na verdade, também é área, né? Mas só que ela está pesada aí com ângulo sólido. Ok? E aqui é a área mesmo, né? Então, irradiância é a luz, intensidade da luz que está chegando. Tá? Que é o que a gente quer medir, né? Em última análise, a gente quer, lá na imagem, a gente quer irradiância. A gente quer determinar a irradiância da imagem em função da radiância da cena, né? É isso que a gente quer. Então, por isso que eu acho que é importante a gente entender essas coisas todas aqui, para começar a detalhar mais o nosso modelo, né, de iluminação usado em computação gráfica. Ok? Quando eu falar de reflectância, lembra que eu coloquei lá atrás, a gente chama de fator albedo, né? Na verdade, ela não tem medida, né? É adimensional. Na verdade, ela é uma razão, né? É a razão entre quantidade de luz que chega e quantidade de luz que sai de uma superfície, ok? E vai depender, claro, a reflectância vai depender da microestrutura, né, do sensor, do material, do objeto que a gente está querendo modelar, ok? Eu já citei o caso das paredes aí, uma parede brilhante, outra não. Então vamos entender mais essa questão do ângulo sólido. O ângulo sólido ele é representado pela letra ômega, normalmente, e é a área de uma calota, né, na superfície, pega um pedaço uma calota é um círculo, né, na superfície, colocado na superfície de uma esfera. Pega a área desse círculo e divide, que não é círculo na verdade, né, porque ela é 3D, né, é um pedacinho de passa uma serra numa esfera, você vai ter uma calota aí, né, dependendo do tamanho dessa calota, né, então, por exemplo, se eu tiver a calota sendo a esfera toda, isso aqui vai dar a área da esfera toda. A área da esfera toda é o quê? 4πr3 sobre 2, não é isso?
Pronto, aí daria 4π aqui em cima, né? R2, não, 4πr2, isso, sobre 3. Eu daria 4π, né? Que eu vou cancelar um, ok? Vou cancelar R2 com R2, então daria 4π, que é a área da calota toda, né? Tá? Considerando a esfera toda, é óbvio, né? De pensar, pensa que você tem 2πs numa direção e 2πs na outra direção. Você tem 4πs, ok? Mas se eu pegar normalmente as nossas, se eu estou tratando com um raio ou algo próximo de um raio, a minha calota é bem pequenininha na esfera. E aí, nessa hora, ao invés de ter um A, por exemplo, eu vou ter um dA. Vai ser diferencial. Aí eu digo que eu tenho d ômega aqui, né? D ômega é igual a dA sobre R2. Continua valendo isso aqui ainda, né? Mas, em suma, pega a área da calota, divide pelo raio ao quadrado, você tem uma unidade de ângulo sólido aí. Ok? Representada. Certo? Aqui tá melhor, né? Então, aqui, ó. Esse d ômega aqui, né? Ele que é o mesmo aqui, né? Porque o raio aumentou, se eu dividir pelo raio ao quadrado aqui, é a mesma coisa pegar esse aqui e dividir pelo raio que vai até aqui. Mas, no nosso caso, se a gente não tiver ele na calota, a gente tem que trazer para a calota. Primeiro, para trazer para a calota, a gente multiplica pelo cosseno, né? Do ângulo aqui, ok? E às vezes, quando a gente está com esse raio batendo numa superfície, se ele estiver batendo numa superfície, aí a gente não tem a calota esférica. Até a calota esférica seria o outro foreshortened, que a gente diz, trazido para a calota, né? Uma vez que eu tenho esse dA cosseno θ aqui, se eu dividir pelo raio quadrado, eu tenho o dW, ok? Isso aqui é ângulo sólido. Né? Aqui está na calota perfeitinho. Então, se eu pegar A dividir por R ao quadrado, eu tenho ômega, né? Ok? Ele é o mesmo, ele independe do tamanho da esfera, né? Se a esfera for pequenininha, ele vai ser o ômega vai ter o mesmo valor, porque está dividindo pelo raio ao quadrado, né? Aqui, né? Ok? Então, de novo, ele é em esterradianos, ou também chamado de esferoradiano, ok? É o nome que a gente dá a essa medida. Acho que vocês entenderam um pouquinho melhor. Né? A intensidade radiante, ela é definida pela taxa da iluminação, da intensidade de luz, né, que é dφ, sobre d ômega. Então, quando eu tenho dφ sobre d ômega, eu tenho o que a gente chama de intensidade radiante, que é a quantidade de luz, né? Em outras palavras. Então, isso aqui que é o que eu falei lá atrás, que é medido em watt por estereoradiano. Ok? A primeira de cima nessa tabela aqui, ó. A segunda, aliás, desculpa, né? É isso aqui. Ok? Não, desculpa, aqui, ó. É a radiância, né? Tá ela aqui, ó. Watt sobre metro quadrado estereoradiano. Tá? Então, intensidade radiante ou radiância é a mesma coisa. Repare, isso é o que sai de um ponto, né? Por isso que ela está saindo na direção de um ângulo sólido, ok? Eu não tenho como... A luz ela é considerada um cone, na verdade, né? Eu não consigo pegar um raio único que sai do ponto F em direção da luz. Por isso que eu preciso aqui do ômega, né? Legal. A radiância é o que chega. Se ela é o que chega, eu tenho que considerar também o que sai no cálculo dela, né? Colocando o que sai, que está colocado aqui, eu vou ter duas vezes, eu vou ter que derivar duas vezes. Tá? Então, quando eu derivo duas vezes, eu estou considerando diferenciar duas vezes, né? Diferenciar a que sai, já diferenciei, né? Que é essa daqui. Quando eu jogo essa daqui aqui dentro dessa equação, eu fico com duas derivadas. Isso é a radiância, é a medida do que chega na cena. Então, é d de 2 ômega, né? Pega a intensidade radiante, deriva, ok? Uma vez, e aí você entra com a área, com o ângulo sólido que está aqui, a área, o cosseno θ para poder levar para a superfície, né? Então, se eu tiver área vezes ângulo sólido embaixo, né?
e 2 vezes a derivada da quantidade de luz, de onda, né, em cima mesmo, isso aqui é aquele I de lambda aqui em cima, né, ok? Então, derivando 2 vezes isso aqui, eu consigo chegar à radiância. Bom, a gente não precisa, de novo, ir para esse lado, mas só para vocês saberem, né, que existe, né, então aqui é D2φ, né, dA cosseno θ dW é igual a radiância, né, quantidade de luz que chega numa superfície, ok? E radiância, a gente pode entender ela de maneira mais simples, só como a quantidade de luz que chega, radiação eletromagnética, né, a quantidade de luz que chega numa superfície, por unidade de área, ok? A razão entre as duas, então, é o fator albedo, né, que a gente chama. Se eu considerar M como sendo a radiância e E como sendo a irradiância, né, isso aqui seria o fator albedo, tá certo? É o que eu preciso saber isso, né, para determinar qual é a quantidade de luz que vai chegar na câmera em última análise, ok? Bom, isso são medidas que vocês, se vierem a trabalhar com isso no futuro, vão se lembrar, o professor falou isso lá em computação gráfica, mas que a gente não precisa ir mais a fundo, é só para vocês saberem que existe, isso aqui não cai nas Kahoots, nem na prova, né? É só para saber que existe, que se algum dia for utilizar, pelo menos já deu uma olhada, né? Ok? Então, o ângulo sólido, só fazendo um resumo aqui, né? É um ângulo 2D, na verdade, numa calota esférica, né? Ele é medido em esterradiano ou esferoradiano. A gente viu que radiância é o brilho, né, da luz refletida por um ponto ao longo de uma direção. Na verdade, é potência dividido por área vezes ângulo sólido, né? A gente viu que irradiância é o brilho da luz que chega a uma superfície. Tanto a luz que chega na cena, que eu preciso saber, né, quanto a luz que chega à imagem também, ambas são consideradas irradiância, ok? A luz que sai da cena em direção à imagem, ela é considerada radiância. E a luz que sai da luz em direção, quando ela sai da luz, ela é radiância, mas quando ela chega na cena, ela é irradiância. Então, por isso, se eu pegar a irradiância da cena dividido pela radiância da cena, eu vou ter o fator albedo, ok? Que é a reflectância, que a gente tem como último item aqui embaixo, certo? A reflectância, ela não tem, agora tem uma idiosincrasia. Eu estou, para medir, na radiância, eu considero o ângulo sólido, né? E na irradiância, não, eu considero área, né? Mas isso aí é aproximado no processo, para poder a reflectância ser adimensional, né? Ok? Bom, então, o que é cor? Pô, eu nunca ouvi falar desses termos, radiância. Para mim, o que interessa é, se falar o que é cor, eu vou entender. A cor, ela refere-se tanto à radiância quanto à irradiância, medida em 3 comprimentos de ondas diferentes. Então, se eu pegar aqueles filtros, né, e passar eles para a luz que chega na imagem, se eu passar eles para a luz que sai da imagem e conseguir a resposta, eu vou ter a radiância ou a irradiância. Eu vou ter cor, na verdade, né? Então, cor pode ser usado tanto para radiância quanto para irradiância, ok? Aí a gente chama isso de cor da cena, cor da imagem, né? Cor da imagem é irradiância, então, ok? Cor da cena, para mim, é radiância, né? Qual é a cor da cena? Eu já entendo imediatamente o que está vindo da cena. Qual é a cor da imagem? O que está chegando na imagem? Não deve ser confundido isso, né? São unidades, são quantidades diferentes também, né? Lembra que radiância tem o ângulo sólido, né, no cálculo dela, e irradiância não, né? Ok? E o que é uma imagem? Quando eu tiver essas medidas aí de cor, podendo ser feita em cada pixel, né, imagem, na verdade eu tenho irradiância, né, um ponto num filme, eu tenho uma imagem. Então,
a cor da imagem, ou a imagem em si, ela é proporcional, né? A integral da radiância da cena que chega nesse ponto, né? Na imagem. Não só um ponto da cena lá vai colaborar para... Mas sim, muito mais do que um ponto, vão colaborar para aquele pontinho na cena, né? Oh, legal. Então, eu tenho de novo aí uma integral. Integral da imagem na cena, né? Que chega naquele ponto na imagem. Integral da radiância, né? Que sai da cena. Vou modelar isso, não é tão simples assim. Mas dá para aproximar. Dá para aproximar, e é esse o modelo que a gente utiliza aqui em computação gráfica. Para modelar a iluminação, a gente já sabe que fontes de luz emitem luz. Se eu fosse trabalhar fisicamente falando, eu precisaria do espectro eletromagnético, ou seja, qual é a distribuição dessa luz, né? Ok? Posição e direção da luz, onde é que ela se encontra. Sabendo isso, aí eu iria para a superfície. Isso da parte de luz, né? Aí eu iria para a superfície. Para a superfície, além de conhecer a posição dos objetos, né? Eu conheço a posição da luz, conhecer a posição dos objetos. Saber qual é a reflectância de todos eles. A geometria, né? A posição, a orientação e a microestrutura. Se bem que a microestrutura, de certa maneira, a gente vai embutir aqui na reflectância, né? Mas tudo bem. Pode ter coisas mais complexas. Saber se ele absorve luz. Saber mais se ele é um objeto transparente. Se ele for um objeto transparente, ele pode transmitir luz, ok? A luz passa através do objeto, né? Mais ainda, tem um fenômeno de, se eu quiser adicionar mais coisa aqui, né, eu posso adicionar difração, né? A difração é o fenômeno pelo qual eu vou passar mais à frente para vocês. A luz, ela muda de direção quando passa próximo dos objetos, né? A luz entorta. Isso ocorre com o som, ocorre também com a luz, né? Ok? Bom, a interação aí entre esses elementos fornece para a gente a iluminação que a gente quer determinar, que é a iluminação da imagem. Ok? Se eu fosse fazer isso fisicamente, da física com F maiúsculo, né? Seria um pouquinho complexo. Então, o ideal é a gente simplificar. E nessa simplificação, a gente vai utilizar o modelo mais simples, em CG, mas lembrando que existem outros modelos mais complexos que eu vou só citar no final para vocês saberem que existe. Ok? Depois, se alguém for trabalhar com isso, para representar a pele, por exemplo, existe um modelo diferente. Se você for representar objetos mais espelhados, você pode utilizar um outro modelo. Aí os modelos são mais especializados, né? O nosso modelo bem simples, ele considera 3 coisas apenas. Considera iluminação difusa, o quanto que um objeto tem de iluminação difusa, ou seja, o quanto que a luz, quando bate no objeto, ela espalha em todas as direções. Se ele espalhar com a mesma intensidade em todas as direções, ele é totalmente difuso, né? Ok? Se ele não espalhar, né, e soltar o raio refletido numa única direção, ele é totalmente um espelho, né? Mas aí eu posso, se ele for totalmente um espelho, eu posso colocar 0 no termo difuso, ok? E considerar que ele é só espelho. E se ele for totalmente difuso, eu posso colocar 0 nesse termo aqui, tá? Então, combinando esses termos, aí se ele for um misto dos dois, que é o que geralmente a gente imagina que ocorre, ela tanto reflete quanto ela espalha a luz. A maioria das superfícies é assim, aliás, né? Aí eu faço uma combinação dos dois. Só que eu preciso de um outro termo. A gente coloca um termo ambiente para levar em conta, porque, veja, eu já vou estar aproximando aqui. Não existe a iluminação é única, não existe um termo difuso, um termo especular. Se eu tiver uma equação única que representa isso, beleza, mas eu não consigo. Então, já que eu quebrei em especular e difuso, a gente cria um outro termo que é para representar o que a gente não consegue representar nesses dois termos, ok? É um truque, na verdade, isso, né? E a gente chama esse outro termo de reflexão ambiente. Então, normalmente eu jogo a reflexão ambiente como sendo a mesma para todos os pontos para todos os objetos da cena, né? E aí,
eu já tenho uma certa iluminação, basta eu sair somando o que eu tenho de difuso e o que eu tenho de especular nessa iluminação, ok? Então, vamos ver como é que são esses três termos aí, ambiente, difuso e especular. Antes disso, a gente vê os tipos, né, de fonte. As duas coisas básicas que a gente utiliza, mas outras podem ser utilizadas também, são quando a luz é direcional, ou seja, esse tipo de luz aqui, por exemplo, é quando a gente considera que o objeto está fora, né, de uma sala, ele está sob luz do Sol, né? A luz do Sol, a gente considera que os raios vêm todos na mesma direção. Ou se a luz estiver muito longe também, por exemplo, eu posso considerar os raios em todos na mesma direção. Em algumas situações, localmente, mesmo que eu esteja em cena interna, eu posso assumir isso para efeito de não ter que recalcular. Lembra lá quando eu falei aquele raio L, né, que vai para a fonte de luz? Aquele raio L, ele entra na equação. Então, para não ter que recalcular aquele raio para todo ponto, eu poderia, mesmo numa cena interna, se eu souber que a luz está a uma determinada distância, eu posso considerar isso localmente falando, como os raios sendo paralelos. Ou então, eu teria a luz pontual, que é quando similar à luz de um bulbo, né? Ok? Uma lâmpada dessa de bulbo, lâmpada redonda aí que existe. Claro, eu tenho outros tipos também, né? A minha lâmpada pode ser uma superfície, por exemplo, ela pode ser uma lâmpada dessa fluorescente, ela pode ser uma lâmpada do tipo lanterna, né? Onde eu tenho um foco de luz, né, numa determinada direção, ok? Então, pode variar, tá? E isso eu tenho que considerar na hora de considerar a iluminação. Mas, como eu disse, os dois tipos mais utilizados são esses aqui, tá? Em computação gráfica. Pontual e direcional. Inclusive, o OpenGL ele tem um valor, ele tem um parâmetro, né, onde você diz se a luz é direcional ou se ela é pontual, na hora de definir o modelo de luz. Ok? Na hora de jogar a equação de luz. Bom, então, como a gente disse, considerando a direção da luz, só para vocês entenderem isso, né, a gente precisa, então, de determinar qual é a equação, né, para a iluminação ambiente, qual é a equação para a iluminação difusa e qual é a equação para a iluminação especular. Calculando essas três, soma tudo, você tem a iluminação para um determinado ponto. Simples assim. A iluminação ambiente, como eu disse, ela é um truque, né? Ela é igual em todas as direções e uma equação que modela bem ela é isso aqui, é Ka vezes IA. IA é a intensidade da luz ambiente, né? E normalmente esse termo IA aqui, ele é o mesmo para uma determinada cena, ele não vai mudar, ok? O que vai mudar é o K. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui o K da esfera como sendo um e o K do solo aqui, né, como sendo o outro. São Ks diferentes, ok? Então, quando eu estiver aqui calculando a iluminação para algum ponto no solo, né, eu vou estar com o K do solo, vai dar iluminação maior, né? Nesse caso aqui, a gente está vendo que parece que está maior do que a iluminação da esfera, que o K da esfera é um pouquinho menor, ok? Então, aí esse K é um coeficiente da quantidade de iluminação ambiente que cada objeto tem, né? Tendo ele basicamente dessa maneira. Se eu colocar ele, já dá para pensar, se eu colocar ele como sendo um valor entre 0 e 1, vai funcionar bem, né? 1 seria o máximo de iluminação e 0 seria o mínimo de iluminação. E aí, se eu considerar só a iluminação ambiente, né, o máximo de luz ambiente possível, aí eu teria que somar outros dois termos, né? O máximo de luz difusa e especular também, né? Se eu considerar a mesma luz ambiente, especular e difusa, esse Ka poderia ter um valor mais reduzido aí, poderia ser, digamos, 0,3, né? E deixar o que restar para chegar a 1 e usar a mesma luz, mesma quantidade de luz, né? Mesma luz aqui para os outros dois termos também, né? Senão eu deixo o IA separado, já sei que eu tenho uma luz um pouquinho menos intensa, e aí o Ka trabalha em separado e deixa outra luz para lá, ok? Então, por isso que aqui está separado, está IA, e lá vai ser IL só, né? Bom, para calcular o termo KD,
eu preciso, então, só entender aqui essa lei do cosseno de Lambert, né? É chamada de lei do cosseno de Lambert. Lambert foi o cara que estudou bastante essa parte de reflexão. E propôs esse modelo aqui também, né? Ok? Legal. Então, modelo mais simples de iluminação, se eu considerar que eu não tenho reflexão, né, nenhuma, a luz que bate na superfície difusa, ela se reflete em todas as direções. Se reflete com a mesma potência. Claro, como é que eu vou definir essa potência de reflexão? Aí eu uso o termo KD, né? Então, objetos diferentes vão ter KDs diferentes. Da mesma maneira como eu coloquei aqui o KA para iluminação ambiente, eu posso colocar um termo KD aqui para iluminação difusa. Mas o que tem que ficar claro aqui é que a quantidade de luz que bate na superfície, ela vai se refletir de acordo com o KD, vai ser devolvida, né? Como se fosse multiplicada pelo KD, mas em todas as direções, ok? Isso não acontece no modelo especular. Já que ela se reflete em todas as direções, ó, eu também tenho um outro fator aí que vai atenuar a luz. Não só o KD, né? O KD vai multiplicar ela, mas eu já posso, logo de entrada, determinar uma atenuação para ela. E como? Se eu tiver exatamente de cima iluminando a cena, minha luz estiver de cima do ponto, né, que está sendo iluminado, na direção da normal, a superfície, eu vou ter o máximo de iluminação aqui, ok? Então, não importa o valor do KD, eu vou considerar o meu valor da luz aqui como sendo o máximo, já, né? Então, antes de multiplicar pelo KD, eu vou multiplicar pelo cosseno do ângulo aqui de iluminação. Repara, se eu mudar o ângulo de iluminação, eu vou diminuir a quantidade de luz aqui na superfície. Apesar que ela vai continuar refletindo igual em todas as direções, mas eu vou ter menos luz. Ao ponto, quando eu for chegando a 90 graus, né, em relação ao normal, eu tenho que chegar a zero aqui. A quantidade de luz refletida vai ser zero. Então, não importa o valor de KD aí, mas se eu tiver a 90 graus, eu vou ter zero de luz. Não dá para iluminar a 90 graus. 90 graus e maiores, né, em relação ao normal, ok? Então, o ângulo de iluminação, a direção de iluminação, né, ela é a única direção que influencia aí na quantidade de reflexão difusa, além do KD, né, claro. O KD é para cada objeto, eu tenho um KD diferente. Eu posso dizer que um objeto reflete mais ou menos que o outro, ok? Então, multiplica pelo KD, mas só que antes multiplica pelo cosseno desse ângulo aqui. Ângulo que a gente chama normalmente de θ. Ângulo entre a luz e a normal. Okay? Então, por isso que eu preciso de ter esse vetor daqui, do ponto na superfície para o ponto na luz determinado. Tá? Calcula esse vetor, normaliza, você tem o vetor L. Calcula esse vetor da normal, de alguma maneira. Se eu der uma esfera, por exemplo, você pode pegar o centro da esfera, um ponto na superfície, subtrai um do outro, normaliza, você tem a normal à esfera. Ok? Se der um cubo, um ponto, você pega 3 pontos na superfície do cubo, 2 vetores para esses 3 pontos, produto vetorial entre eles, você acha normal. Ok? Triângulo é a mesma coisa. Você acha normal dessa maneira, fazendo produto vetorial. Tá? Então, a normal dá para calcular. E a direção para a luz também dá para calcular. Tendo esses dois objetos aí calculados e mais o KD, é só jogar na equaçãozinha lá que foi definida por Lambert. Então, a quantidade de luz difusa de uma cena, ela é igual à quantidade de luz, então está um light aqui, né, multiplicada pelo cosseno de θ, que é esse ângulo aqui, né, entre a normal e a direção de iluminação, ok? E vezes o KD. O KD, você faz um KD diferente para cada objeto que você quiser, ok? Se ele refletir mais, você diminui o KD e vai aumentar, obviamente eu vou ter algo similar lá na especular, né, que eu vou chamar de KS, ok? O cosseno θ,
Se a gente fizer isso que eu falei, ou seja, para a direção de luz você normalizar, né? E para normal você também normalizar, ao invés de usar cosseno, eu já disse aqui que o uso de cosseno, se você tiver vetores, é melhor você usar vetores do que usar cosseno, né? Do que chamar o cosseno, porque ele é feito através de recursão, é série, né? Série de Taylor, se torna complicado calcular ele, é mais rápido você calcular o produto escalar. Então, o produto escalar de N por L vezes I light vezes o KD. Isso substitui aqui a cosseno de θ, né? Ok? Então, KD, I light, N escalar L. Isso é a lei de Lambert e te dá a quantidade de iluminação difusa que você tem. Tá? O KD, normalmente, a gente coloca entre 0 e 1 também. Então, de novo, se você estiver considerando a I ambiente, a iluminação ambiente, em separado, você pode considerar a iluminação, o light aqui, igual a mesma luz, né? Ambiente light, aí você daria um fator de 0,4 lá para o Ka, por exemplo, o KD, não sei, se a sua superfície for totalmente difusa, você joga 0,6 aqui, e jogaria 0 para o outro coeficiente de especular, que a gente vai ver na frente, né? Ok? Mas, de novo, se você estiver usando em separado, aí você pode repartir, varia entre 0 e 1, né? Mas só que lembrando, você tem que jogar aqui a quantidade de especular também, né? Então, aí, esses pesos, de quanto você vai jogar para cada desses coeficientes, isso só se aprende na prática. Ou isso só se aprende modelando, né? A partir do momento que você começa a colocar isso na cena, você vai... Esse KD, esse KS aqui ficou melhorzinho um pouquinho, ok? Mas eles têm que ser entre 0 e 1 para não passar, né? Do máximo em que você consegue de luz. Seria 255, por exemplo, para cada uma das 3 cores, né? Ok? Senão eu posso amplificar, né? Ao invés de reduzir a luz, sempre reduz. Ao invés de reduzir a luz, eu estou amplificando a luz. Ok? Bom, essa é a lei de Lambert, que representa a quantidade de iluminação difusa. Aqui estão alguns exemplos, né? A mesma iluminação visto de ângulos, né? No caso, a luz está dessa direção aqui, né? Aqui ela está, né, da esquerda, aqui a luz está da frente, né? Do observador para a tela, né? Do computador. Ok? Fica bem legal, né? Ele representa bem, né? E aqui a luz é uma luz pontual, não é luz... Bom, se bem que se fosse luz direcional também seria a mesma coisa, algo parecido com isso. Então, de novo, não dá uma diferença muito grande entre luz direcional e pontual, por isso que às vezes a gente nem se preocupa muito com a questão de ser pontual ou direcional. Ok? Luz difusa. Aí, a gente já tinha o termo ambiente, né? Somando com difuso, isso aqui é difuso puro, ok? A gente já consegue melhorar, né? Opa, falta ainda um outro termo. Falta o termo especular, tá? Então, ó, repare que eu teria que... O KD é diferente para cada objeto, né? Essa equação aqui, uma vez que nas aulas passadas, anteriores, a gente viu como saber a posição que um ponto está na imagem, né? A gente tem que saber a posição que esse ponto também está lá na cena. Se a gente tiver a posição dele na cena, ou seja, se eu para determinar a posição do ponto, a luz na imagem, eu tenho que pegar esse ponto da imagem, jogar, ver onde é que ele está lá na cena, né? Visto onde ele está lá na cena, calcular esses ângulos todos, usar essas equações aqui, aí eu teria a contribuição desse ponto para a imagem. Para toda a imagem, eu tenho que fazer isso aqui para cada um dos pontos da imagem. Ou seja, então, para cada ponto da imagem, eu tenho que ver qual é o ponto da cena correspondente, calcular essa equação de iluminação, que vai ter KDs diferentes também, né, para cada objeto, lembrando aqui, né, e KAs diferentes para cada objeto, e o KS, que está aqui também, né, vai alterar normal, toda hora, vai alterar a direção da luz, se eu não tiver com luz direcional, né, se tiver luz direcional, simplifica aqui, mas a normal vai alterar sempre, ok? Então, isso é trabalhoso.
fazer assim. Existe maneira de melhorar isso também, mas, por enquanto, o importante é que vocês entendam aí esses modelos. Então, a gente juntou difuso e ambiente, falta só o especular, ok? Bom, antes de ir para especular, lembrar que eu posso jogar aqui alguma... Por exemplo, imagina que eu estou com uma luz muito longe da cena, ou que essa luz vai se distanciando. O que acontece com isso? A cena vai ter que perder iluminação, né? Então, a gente pode jogar aqui nesse termo KD vezes light vezes Z no cosseno L, uma atenuação. Esse FATT. Então, normalmente ele é definido como 1 sobre D ao quadrado, mas existem outras maneiras. Posso colocar 1 sobre D a quarta, posso colocar outra equação aqui que representa essa atenuação. A gente não sabe se essa atenuação ela é quadrática, é linear, né? Ok? Se ela varia com o quadrado, nesse caso aqui, varia com o quadrado da distância, né? Ou que é o que é normalmente considerado. Eu poderia jogar outros termos aqui, certo? Então, repare, se eu tiver a luz muito longe do objeto, então tem que ter a posição da luz, menos posição do objeto, calcula isso aí, joga aqui nesse termo, pronto, você diminui a quantidade de luz, né? Ok? Lembrando que você tem que calcular cada um desse para R, um desse para... Posso até separar aqui, né? Um KSR, KSG, ou KD, desculpa, KDR, KDG, KDB, né? Um para cada... Ok? Ou posso separar essas duas coisas, dizer, não, isso aqui é iluminação, vou multiplicar por R, por G, por B e pronto, tá? Pelos valores. Isso também dá para colocar, o mesmo modelo, né, coloca-se lá no HSV também, ok? Posso colocar outras coisas, como, por exemplo, fog, né, imitar fog. Fog é neblina, né? Tá? E assim vai, ok? A parte especular, que é o que está faltando para a gente fechar essa aula de hoje, só lembrar que superfícies brilhantes, elas mudam a aparência de acordo com a posição de visualização. Então, repare, se eu pegar essa direção da luz, né, e mudar mais para perto da normal, o raio refletido ele também vai mudar. Certo? E a maioria da luz vai estar em torno do raio refletido. A gente não diz que a gente pode modelar, né? Pode considerar que ele é um espelho perfeito, e nesse caso eu não consideraria um espalhamento em torno da direção de reflexão, mas no modelo que a gente vai posso colocar um espalhamento, dizer, não, ele não é totalmente especular, né? E aí tem um termo que define o quanto a luz se espalha em torno da direção de reflexão, ok? Mas o que a gente vê aqui é, de novo, a quantidade de luz continua dependendo de θ, certo? Só que a quantidade de luz, se eu tiver um observador aqui nessa posição, né, ele vai receber a quantidade total de luz, porque ele está exatamente na direção de R, né? Então, só que se esse observador estiver mais longe, dependendo do espalhamento dessa reflexão especular, da direção, né, de reflexão, ele vai ter menos luz. De fato, se ele estiver bem aqui embaixo, né, ele vai, aqui nessa direção, por exemplo, ele vai perceber muito menos luz do que na direção de reflexão. A direção de reflexão importa aqui. O ângulo entre a normal e a direção de reflexão importa. E como é que eu calculo esse ângulo? Só pegar a direção e bater para o outro lado, né? Existe uma formulazinha que eu vou mostrar para vocês mediante como calcular isso, ok? Então, lembrando que esse tipo de luz aqui, ele é luz espelhada, né? Para superfícies espelhadas, ok? Ao nível microscópico, né? Essas luzes, a reflexão especular, ela modela bem luz de espelho, né? Então, se eu tiver uma esfera de vidro, por exemplo, você pode combinar isso aqui, né? Fica um efeito, tem uns efeitos bem bacanas hoje em dia nesse sentido, ok? Legal, vamos ver melhor a reflexão especular, então. Eu já basicamente falei isso aqui. Bom, a gente pode considerar refletir mais ou menos, né? E o que reflete, o que faz espalhar o mais ou menos,
repara que o que entra aqui agora, a direção, o ângulo θ, certo? Ele está embutido de certa forma aqui dentro. Eu preciso do R. Se eu souber o R, eu consigo descobrir o φ. O φ é o ângulo entre o raio refletido, ou seja, o tombo de θ pela normal, né? E o observador. Então, se o observador estiver aqui, o ângulo φ dele é esse daqui, né? É o ângulo entre o O, a gente chama isso aqui normalmente de O, né? E R, tá ok? Cosseno de O e R, na verdade, né? Vai nos dizer o quão longe o observador está do raio refletido. Então, se eu pegar I light e multiplicar pelo cosseno de R, que seria V escalar R também, eu posso substituir aqui da mesma maneira, eu determino a quantidade de luz especular que o observador está recebendo. Para dar o efeito do espalhamento, para não ficar um espelho perfeito, né, isso seria para um espelho perfeito. Basta pegar esse cosseno, número menor aqui sempre, né, e elevar, colocar aqui um expoente que a gente chama de N-Shine. Então, N-Shine não é nada mais do que a taxa de decaimento, ou seja, o quanto a reflexão especular se espalha. Repara, se eu colocar um valor bem grande aqui, no N, o que vai acontecer? Como esse cara é menor que 1, desculpa, se eu colocar infinito aqui, isso aqui vai ser 0, né? Ok? Ou seja, significa que eu não vou perceber nada, né? Então, em suma, se eu pegar I light e multiplicar pelo cosseno de φ e elevado a n, então eleva o cosseno de φ a n e multiplica por I light, você tem a quantidade de luz especular que esse cara está percebendo dessa cena aqui. Tá? E aí, de novo, para cada objeto, você coloca um coeficiente de reflexão diferente. Tá? Se tiver um espelho que reflete mais do que um outro, uma parede que reflete mais do que a outra, você muda os valores de KS para essas duas paredes. E o I-light, veja que é o mesmo, né? Opa, legal, se é o mesmo, eu consigo consigo simplificar usando a equação anterior que a gente já tinha visto. Ok? Então, isso aqui é o que a gente chama de modelo de reflexão de Phong. Phong é uma pessoa, né? Foi o cara que contribuiu, aí, que pegou o outro, que era, simplesmente pegou a lei de Lambert, mas isso aqui sozinha só representa difuso. E aí ele criou esse modelo simplificado aqui para tratar a reflexão especular em computação gráfica. Ok? A gente vai ver uma outra técnica de Phong mais à frente, mas não vamos confundir a hora que a gente está lá na frente com essa daqui, ok? A gente fala modelo de reflexão de Phong, é um modelo que aproxima, né, a reflexão especular. Lembrando que isso aqui, de novo, né, é aproximado. É tudo aproximado em computação gráfica. Aqui só para vocês entenderem o N-Shine, né, N-Shine menor e N-Shine maiores, né, ok? Normalmente a gente usa aí o valor para ele, em computação gráfica, como 20, 30, 50, né? Mais que 100 não fica legal, né? Ele vai fazer o ponto sumir, porque a quantidade de luz vai ser 0. Ok? Como é que a gente calcula o raio refletido? Esse raio R aqui, né? Veja bem, se eu pegar o L e rebater o L, jogar o L para cima da normal, né? Trazer esse L para cá, significa o quê? Pegar a normal e multiplicar ela pelo cosseno desse ângulo aqui. Fazendo isso, eu reduzi a normal para cá, reduzo, né? Aí, se eu pegar essa normal, multiplica por 2, essa normal reduzida, multiplica por 2, eu vou chegar mais ou menos aqui, ok? E aí, se eu pegar esse vetor aqui e subtrair o L positivo é para lá, né? L negativo é para cá, é o contrário. Se eu pegar esse vetor 2n escalar L, né? E subtrair do vetor L, eu vou chegar a R. Ok? Eu vou trazer o ponto que estava aqui para cá. Isso é soma vetorial, né? E multiplicação. Então, se eu pegar n e multiplicar pelo cosseno de φ, né? De
Teta, desculpe. Ou seja, N vezes N escalar L, que é o cosseno de teta, eu vou reduzir o tamanho de N. Lembrar que todo mundo aqui tem que estar normalizado para isso aqui poder ser verdade. Hein? Multiplicando N vezes N escalar L por 2, que é o que é feito aqui, eu vou jogar lá para cima, o ponto. E aí, se eu pegar o L negativo e subtrair desse ponto aqui, que é o que é feito aqui, né, eu vou encontrar R. Pô, legal. Então, o que é L? L igual a 2 vezes N, aqui está errado, viu? Aqui é N. Vezes N escalar L menos L, ok? Fazendo isso, a gente tem o vetor R calculado. Tá? Maneira mais simples de calcular ele. Que dá para chegar a essa equação, né? Assim como eu mostrei para vocês, dá para chegar a ela tranquilo. Ok? Aqui é exemplo de iluminação de Phong. Então, mudando o N-Shine, aqui o N-Shine bem grandão, né? Aqui o N-Shine bem grandão é próximo de 1, né? Não, desculpa. Aqui o N-Shine pequeno, né? E aqui o N-Shine maior. Ok? À medida que eu levo ele para perto de infinito, ou mais que 100, digamos assim, né? Começa a diminuir muito a quantidade de iluminação. Vou ficar só com um pontinho lá, né? Refletido. Ok? E à medida que eu aproximo ele de 0, né? Aí eu vou ter uma iluminação maior, determinado pelo aquele cosseno do ângulo, né? Do ângulo φ. E aqui movendo a fonte de luz, né? Mantendo o N-Shine constante, né? Ok? Fica bem legal. Só o que falta agora é juntar as três componentes, então, ambiente, difuso e especular. E juntar as três componentes é só colocar aqui o E-Light e o FATT, né? Que é o fator de atenuação em evidência. Coloca esses dois em evidência e o resto é só somar aqui os termos. Esse aqui é o termo especular, ou difuso, desculpa, o termo especular e o termo ambiente. Se eu quiser, de novo, jogar essa luz aqui para dentro, né, e considerar um L único, eu poderia fazer isso também, né? Tá? Mas aí, pronto, a gente só define essas quantidades, qual é o valor de light, qual é o valor de IA, qual é o valor de K. A gente define isso meio que empírico, né, de forma empírica. Tá? Cada um define diferente. Se eu tiver mais de uma luz, repare, eu vou ter light diferente, né? I da luz 1, vou ter o I da luz 2, tá? Então tem que fazer esse cálculo aqui. O A não precisa, né, o ambiente, mas o da luz eu preciso, esses dois cálculos aqui, fazer para cada uma das luzes. Ok? Legal. Então, esse é o modelo tradicional, o modelo que a gente vai utilizar no OpenGL. Quando vocês implementarem os trabalhos lá, vocês vão ver isso melhor. Ok? E eu acho que simplifica e torna bem mais rápido, né? Fazer os cálculos. Aqui alguns exemplos da utilização disso. E só lembrando que eu vou citar que existem outros modelos mais complexos, né? Por exemplo, de Phong corrigido depois por Blin, né? Tem um de Cook-Torrance, tem o modelo de Seelig, o modelo Hare. O de Seelig aqui era legal para representar pele, né? Ok? Só para vocês terem uma ideia do que entra nesses outros modelos. Aqui tem alguns vetores definidos, então aqui tudo é trabalhar com os vetores e trabalhar com luz e combinar essas coisas, né? Tá? Aqui o de Phong e o de Blin, né? Cook-Torrance já considera alguns termos aí, o termo de Fresnel, o termo de rugosidade, o termo de geometria, né? Dentro do modelo dele. Então, as equaçõezinhas mais elaboradas, ok? Assim, são modelos melhores, né? Que vocês, se quiserem produzir alguma coisa mais realística ou com efeitos diferenciados, vocês podem utilizar esses modelos aqui. Mas é mais para vocês saberem que existe. Não vou cobrar isso na prova, nem nas Kahoots, né? Mas só lembrando que a gente pode considerar a refração também, né? Ou seja, se eu estiver modelando um objeto de vidro, aí eu tenho que ter refração. E aí eu tenho que saber aquelas equaçõezinhas lá, não lembra?
da equação de refração, né? I1 seno de θ1 igual a I2 seno de θ2. Então, considerando aquela equaçãozinha, vocês conseguem, e acho que já tem tabelado mais ou menos isso para água, para o vidro e etc. Dá para utilizar isso aí, né? Ok? Refração é isso, né? A luz, ela desvia quando entra, sai do meio 1 e entra para o meio 2, ela desvia, né? Isso ocorre tanto com a visão, né, quanto a luz que está chegando nos objetos, ok? E aí tem que considerar essa equaçãozinha aqui que eu citei agora há pouquinho, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas também só para saber. Eu falei de difração. Difração é o efeito que a luz tem quando ela passa por um objeto, ela se entorta, né? Ok? É o mesmo efeito do trem passando, também tem aqui na luz. E aí ela muda de direção. Muda só um pouquinho, mas muda, né? Poderia considerar também dispersão, né? Quando ela sai do vidro, por exemplo, do outro lado, eu dispersar ela, né? Que seria mais outro efeito. Bom, em suma, vocês vão ver depois, e a aula de hoje é isso. A gente para por aqui, na próxima aula a gente continua.